Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem, vem, vem! Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando céu e chão. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem, vem, vem! Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. Hey! Olá, boa noite! Que bom estar com vocês nesse culto infantil. Vamos orar? Feche seus olhos, junte suas mãos e oremos. Senhor Deus, Pai querido, obrigada, Senhor, obrigado por mais esse culto infantil. Fala aos nossos corações, Pai, nesta noite, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Olha só, eu trouxe aqui essa caixinha que representa os sons do mundo. E eu quero ver se vocês adivinham aí, descobrem qual som que tem aqui. Vamos lá? O que tem aqui? Que som é esse? Ah, é som, né, de plástico, de papel de presente. Isso mesmo. Agora tem um outro som, vamos ver. E aí, vocês sabem que som é esse? Fácil, né? Som de chaves, né? As chaves da casa ali balançando. Nossa, vocês já pararam para perceber e observar quantos sons nós temos à nossa volta? Som dos passarinhos, som dos animais, som da chuva, que é muito gostoso, né? Som da chuva. Nós temos também nas cidades o som das buzinas dos carros, o som dos próprios carros, dos aviões, né? Então nós temos vários tipos de sons. Nós temos também músicas, né? Temos várias músicas e músicas muito boas para serem ouvidas. Você já reparou quantos sons tem à nossa volta?
Pois é, os sons foi Deus quem criou. Deus criou o som. É muito bom observar os sons à nossa volta. E hoje nós vamos ver sobre um som que Deus usou para ajudar o povo de Israel. Um som especial. Você pode abrir a sua Bíblia em Josué, capítulo 6, do versículo 1 ao 20. E nós vamos descobrir que som foi esse que Deus usou para ajudar o povo de Israel. Isso aconteceu depois que Moisés havia morrido e Josué agora era o novo líder do povo de Israel. Eles tinham acabado de atravessar o Rio Jordão, então eles estavam acampados ali perto de Jericó, porque Deus havia falado para Josué que aquela cidade seria deles. Então eles foram em rumo àquela cidade e acamparam ali perto. Mas naquela cidade morava um povo que não conhecia Deus, que não era temente a Deus. E esse povo morava ali naquela cidade, e a Bíblia diz que essa cidade, ela era cercada com grandes muros. Os muros de Jericó eram conhecidos por serem muito fortes. Eram muros altos e largos. Era muito difícil conseguir passar aqueles muros, porque eram muros grandes e fortes que protegiam a cidade. E aquela cidade estava toda cercada com aqueles muros. E aquele povo ali, estava ali, a Bíblia diz no versículo 1, ali no capítulo 6 de Josué, que ninguém entrava e ninguém saía, porque aquele povo havia ouvido, estava sabendo que o povo de Israel estava vindo ali. Então eles ficaram trancados, ninguém entrava e ninguém saía, é o que diz a Bíblia. Mas aqueles muros estavam sendo um obstáculo para o povo de Israel, porque eram grandes muros. Aqueles muros não permitiam que o povo de Israel conquistasse Jericó, a cidade que Deus havia falado que entregaria para Josué e para o seu povo. Então, nós podemos comparar esses muros, os muros de Jericó, com o nosso pecado. Você sabia que você tem pecado e que esse pecado é como se fosse um muro que separa você de Deus? Sim, o pecado ele nos separa de Deus. É a Bíblia que diz isso. Aqui no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso quer dizer que nós todos pecamos. Todos? Sim, nós já nascemos pecadores, já nascemos com pecado. E todos nós estamos separados de Deus por causa desse pecado. A Bíblia diz que todos estamos. O pecado é como se fosse um muro entre nós e Deus. A Bíblia diz que todos pecamos. Pecado é tudo que desagrada a Deus. Tudo. Mentir, falar palavrões, desobedecer, ouvir coisas indecentes, músicas que desagradam a Deus. Lembra que nós falamos do som? Ouvir coisas que desagradam a Deus, falar coisas que desagradam a Deus, produzir sons ruins, isso desagrada a Deus e é pecado. Se você faz isso, cuidado, você está pecando. Cuidado com o que você ouve. Seja músicas, seja na televisão, seja na internet. Se você ouve coisas indecentes, isso é pecado e isso desagrada a Deus. Era o que estava acontecendo ali com o povo de Israel. Havia muros grandes, um obstáculo para eles conquistarem a terra de Jericó. A terra que Deus havia prometido. A palavra de Deus diz aqui no capítulo 6 de Josué que o Senhor, ele havia falado com Josué e ele havia dito que entregou Jericó para Josué, para aquele povo. Porque Deus amava Josué e amava o povo de Israel, assim como Deus ama você também. A Bíblia diz aqui em João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira, Ele amou o mundo de tal maneira. Deus é um Deus criador, foi Ele que criou o mundo, foi Ele que criou todas as coisas, foi Ele que criou as árvores, os animais, os sons que nós temos aqui na terra, foi Deus quem criou e foi Deus que criou você.
E Ele ama tudo isso que Ele criou. E Ele ama você. Você está no mundo. A Bíblia diz que Ele ama de tal maneira. Quer dizer que Ele ama profundamente você. O amor de Deus é maravilhoso. Ele é um Deus santo, justo e que mora no céu, aonde não entra o pecado. E Deus ama você assim como amava aquele povo, o povo de Israel. Assim foi que Ele prometeu, que Ele falou para Josué que Jericó seria uma cidade para eles. Então, Deus explicou como Josué deveria fazer para ter aquela cidade. E Deus mandou Josué e os valentes, os homens valentes daquele povo, cercarem a cidade. Deus mandou que eles cercassem a cidade e Ele explicou os detalhes. Ele falou assim: 7 sacerdotes pegarão 7 trombetas de chifre de carneiro e irão tocar em volta da cidade. E eles levarão a Arca da Aliança, eles irão diante da Arca da Aliança. O povo deveria ali levar a Arca da Aliança junto. Então os sacerdotes iriam diante da Arca da Aliança, os homens valentes iriam à frente e o povo iria atrás. E eles deveriam marchar durante 7 dias. Durante os 6 primeiros dias, eles deveriam ficar em silêncio. E no último dia, eles deveriam fazer algo diferente. Eles deveriam marchar 7 vezes em volta da cidade. Que coisa estranha, né? Josué, ele explicou tudo isso ao povo, mas era algo um pouco estranho, não era mesmo? Ficar marchando durante 7 dias em volta da cidade? Como isso poderia ajudá-los a ter aquela cidade para eles? Será que o povo obedeceu? Sim, o povo obedeceu. O povo obedeceu. Às vezes, a gente tem dúvidas, né? Deus fala algumas coisas para nós que parece estranho, né? Mas a gente precisa obedecer. Aquele povo ali, ele obedeceu ao que Deus falou, né? Você que é filho de Deus deve prestar atenção ao que Deus te fala e deve obedecer, mesmo que pareça difícil ou estranho de ser feito. Então Josué disse ao povo para eles ficarem em silêncio. E eles só deveriam falar no momento que Josué mandasse. Então o povo foi, rodeou a cidade. E agora nós vamos descobrir como Deus usou o som, né? O som que Deus usou para ajudar o povo de Israel. Então eles foram e marcharam em volta da cidade. Os sacerdotes tocaram ali as trombetas, né? Eles marchavam em volta de todo o muro de Jericó. Então foi assim no primeiro dia, aí eles voltaram para o acampamento e dormiram. No segundo dia eles foram novamente, marcharam, os sacerdotes tocaram a trombeta, o povo ficou em silêncio como Deus havia mandado. E aí à noite voltaram e dormiram no acampamento. No terceiro dia foram, marcharam novamente em volta e assim eles fizeram durante os 6 dias. Mas no 7º dia, eles rodearam a cidade e marcharam em volta dos muros de Jericó. 7 vezes eles rodearam. E no 7º dia, quando os sacerdotes tocassem as trombetas, Josué então iria mandar o povo gritar, o povo fazer barulho. Sim, e Deus falou que tudo que havia naquela cidade, tudo iria perecer, tudo seria destruído dentro daquela cidade, sabe? Deus havia declarado o juízo sobre Jericó, sobre aquele povo que não temia Deus. Deus, ele havia declarado o juízo sobre aquele povo que estava ali em Jericó. Deus também, ele tem um castigo para o pecado. Sim, porque Deus, ele é justo e o pecado, ele merece ser castigado. E Deus tem um castigo para o pecado. Mas Deus, ele quer nos salvar desse castigo do pecado. Por isso, ele enviou Jesus Cristo, o seu Filho perfeito, aqui na terra. E Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus não tinha pecado, mas ele se entregou na cruz por você, para te salvar dos seus pecados. Aqui na Bíblia, em Romanos
capítulo 5, versículo 8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós, mas Ele ressuscitou. No terceiro dia, Cristo ressuscitou e Ele está vivo. E por causa disso que Jesus Cristo fez, você pode ser livre do juízo que virá sobre o pecado, do castigo sobre o seu pecado. Você pode ser livre se crer em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Mas o pecado precisa ser castigado. E foi isso que Deus falou que viria sobre aquele povo que morava ali naquela cidade, porque era um povo que não temia Deus, um povo que não conhecia Deus. Então Deus falou que aquela cidade naquele dia seria toda destruída e que Josué e o povo deveriam reservar apenas os materiais preciosos, o ouro, a prata, o cobre, para dedicar a Deus, e o restante, as pessoas, os animais, tudo pereceria, tudo seria destruído. E então, assim eles fizeram, eles marcharam. Naquele sétimo dia, eles levantaram bem cedo e eles deram 7 voltas em volta do muro de Jericó. Eles marcharam em silêncio e no momento certo, Josué deu o sinal para os sacerdotes. E olha só o que aconteceu. Aqui no capítulo 6, versículo 20, diz assim: gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Então foi naquele momento que o povo gritou, Josué deu um sinal e eles gritaram muito forte, e foi esse som, o som de trombetas e o som dos gritos daquele povo de Israel, fez com que os muros de Jericó caíssem. Deus usou esse som para derrubar os muros daquela cidade, e foi assim que eles puderam tomar aquela cidade. E a Bíblia diz que foi assim que Deus deu Jericó, entregou Jericó, aquela cidade, para Josué e para o seu povo, o povo de Israel. E a Bíblia ainda diz que tudo que havia naquela cidade pereceu, todos foram destruídos, tanto as pessoas quanto os animais. Mas Deus entregou Jericó, e foi assim, usando o som de trombetas e gritos, que Deus entregou a cidade de Jericó ao povo de Israel. Olha como Deus usa tudo que Ele quer para ajudar quem serve a Deus, quem teme a Deus. Ele usou até mesmo o som para derrubar os muros de Jericó. Mas aquele povo teve que obedecer. O povo de Israel obedeceu ao que Deus mandou e fez tudo certinho, não é mesmo? Você que é filho de Deus também precisa obedecer ao que Deus manda. Mesmo que pareça difícil ou estranho, você deve obedecer. Você deve ficar calado quando Deus manda você se calar, mas também deve falar quando Deus manda você falar, né? Deve usar o som da sua voz para abençoar outras pessoas e contar o que Deus fez na sua vida. Aquele povo viveu uma grande experiência com o Senhor. Eles tiveram uma grande experiência com Deus. Obedeça a Deus e viva também uma grande experiência com o Senhor. Mas se você ainda não viveu nenhuma experiência com Deus, se tem dúvida, talvez você ainda não conheça a Deus como deveria. Você precisa reconhecer que é pecador, crer que Jesus Cristo morreu na cruz por você para te salvar do juízo, do castigo do pecado. Em Atos, capítulo 16, versículo 31, diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Creia em Jesus Cristo e seja salvo do juízo do pecado. Seja salvo do juízo que virá sobre os seus pecados, sobre o castigo. Você quer receber Jesus Cristo no seu coração nesse dia?
Se você quiser, confesse a Deus os seus pecados e peça para Jesus vir morar no seu coração. Você pode fazer isso agora mesmo, orando, falando com Deus. Vamos todos orar? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, obrigada por essa palavra que fala aos nossos corações. Pai, que o Senhor possa ouvir a oração daqueles que querem te receber neste momento e vir morar em seus corações e salvá-los, ó Pai, e libertá-los de todo o pecado. Nós te agradecemos porque o Senhor nos abençoa quando obedecemos ao Senhor. Obrigada, Senhor, por esse momento. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você. Se você tomou a decisão de receber Jesus no seu coração, pode me ligar, me mandar uma mensagem ou falar com seus pais, alguém da sua família ou até mesmo da sua igreja, contando sobre a sua vontade de receber Jesus no seu coração. E eles vão te ajudar, te mostrar na Bíblia como você pode ter certeza da sua salvação. Deus abençoe todos vocês e tenham uma ótima semana. Tchau! Tão grande que deu seu filho por mim.